do versículo 8, Efésios 2:8, nos diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Quando Paulo nos coloca, Paulo nos traz que tudo que acontece conosco tem uma provisão divina, tem Deus à frente da nossa vida. Agora Deus, ele só pode se manifestar nessa graça, e nós vamos falar sobre graça, mediante um relacionamento íntimo com o homem. É impossível, irmão, nós vivemos nessa terra sem nos relacionar com Deus. É impossível. Irmão, eu não consigo entender um cristão que diz que é cristão e ele não ora. Quando vem para os cultos de oração, ele não ora. Para os cultos igual a esse, ele não ora. Os cultos na vigília, ele não ora. É impossível você dizer que você é crente se você não for regado, se a sua vida não for regada à oração. A oração é que nos leva a ter uma comunhão íntima com Deus, um relacionamento. Agora, olha para mim, Deus não quer aparecer para você no domingo. Deus não quer que você se encha no domingo. Mas Deus, ele quer que você se relacione com Ele na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta você esteja transbordante, no sábado você esteja falando na língua dos anjos, no domingo a glória dele tome conta da sua vida. O seu relacionamento com Deus tem que ser diário. Você não pode perder o relacionamento com Deus por nada. Então a gente já tem que começar a entender que aquilo que a gente fizer nessa terra, presta atenção nisso, aquilo que você fizer, ou vai fortalecer a sua fé, ou vai diminuir a sua fé. Aquilo que você fizer, ou você se agiganta, ou você se robustece em Deus, ou você diminui na fé. Porque nós somos assim, nós somos criados para ter um relacionamento como o de um marido e uma esposa. Às vezes, quando ela dá o glória a Deus ali, eu já estou sabendo o que ela está dizendo com glória a Deus dela. Aí você está lá, glória a Deus, mas eu estou entendendo, estou captando o que ela está querendo dizer. Quando eu chego em casa, o olhar dela, eu já sei o que aconteceu, o que ela quer. E quando você tem um relacionamento com uma pessoa, o olhar dela para você já diz muito. É impossível você viver nessa terra sem você se relacionar com Deus. Mas, pastor, a gente se relaciona com Deus todos os dias, toda hora, a todo momento, a todo instante. Agora, tudo aquilo que você faz, ou você cresce na fé, ou você diminui. Por isso eu brigo tanto com os meus irmãos em Cristo Jesus que congregam nessa igreja, para não ouvir certos tipos de música, para não ir em botecos, em bares, botiquins, para não ir em boates, porque aquilo que você fizer, ou você cresce em Deus, ou você diminui. Isso é fato. Por que eu vou ouvir uma determinada música, assistir algo que não vai trazer em mim um crescimento? Por que eu vou entrar em determinado lugar se não vai trazer em mim crescimento? Agora presta atenção nisso. O meu relacionamento com Deus é uma oferta. Olha aqui. O meu relacionamento com Deus é uma oferta, porque Deus já quer se relacionar comigo. Deus, ele sempre quis se relacionar comigo. O problema, irmão, deixa eu te ensinar algo, é que às vezes você quer se relacionar mais com as pessoas. Para com isso. Deixa disso. Tem problema, você não tem que contar para ninguém. Vai contar para Deus. Está desempregado? Conta para Deus. Está passando na crise financeira? Conta para Deus. Está com um problema no casamento? Conta para Deus. Você não tem que contar para as pessoas. Você, escute, olha aqui para mim. Você tem que aprender que você tem um Deus tremendo e poderoso, que basta você abrir a boca e Ele te escuta, você se relaciona com Ele. E Deus, Ele quer isso, se relacionar com você. O problema é que a gente quer se relacionar com as pessoas. Sabe quais os maiores problemas dos obreiros, dos líderes de pequeno grupo? Quando algo vai dando errado, é porque a gente vai se relacionando com as pessoas e se esquece de se relacionar com Deus. E Deus, Ele quer se relacionar conosco sempre. O desejo do Senhor é viver contigo todos os dias. Todos os dias Deus, Ele quer descer no final do dia e lá ter uma prosa direta, um papo reto com você. Deus, Ele quer conversar contigo tete a tete, face a face, todos os dias. O problema é que você anda muito ocupado, né? Você é cheio de afazeres. Pastor, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Pastor, eu não tenho tempo de orar. Pastor, eu não tenho tempo de jejuar.
Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Meu amigo, para de engano. Como que você não tem tempo de ler a Bíblia? Quantas mensagens você manda pelo WhatsApp todos os dias? Quantos textos você lê no Facebook todos os dias? Quanto momento você gasta na internet todos os dias? Como que você não tem tempo de ler a palavra? Como que você não tem tempo de gastar meia hora orando, falando com Deus? Como que você não tem tempo de jejuar? Isso aqui, meu irmão, é você que vai oferecer para Deus, porque Deus já ofereceu por você. Quem está compreendendo até agora? Deus, Ele quer isso na sua vida. A graça, irmão, é aquilo que a gente não merece. A graça é aquilo que a gente não merece. A graça, eu vou explicar o que é graça. A graça, irmão, é aquilo que a gente não merece. É algo que alguém nos dá e a gente não merece. Sabe o que é graça? É quando você pega um presente e olha para uma pessoa e dá um presente para ela. A pessoa, primeira coisa, hoje não é meu aniversário, por que você está me presenteando? Aí você vai dizer, porque eu quis, mas eu não fiz nada para merecer o presente. Aí você vai dizer, não, mas eu quero te presentear, eu quero te honrar. Isso se chama graça. Graça, irmão, é aquilo que a gente não merece. Não merece. Estou cheio de dinheiro aqui, irmão. Estou cheio de dinheiro. Está visitando? Você quer 10 reais? Você não quer 10 reais, cara? Primeira pessoa que não gosta de dinheiro. Não pega. 10 reais. Olha a comprida dela. Ela quase que falou, pastor, pelo amor de Deus, me escolhe. Você quer 10 reais? Hã? Mas você quer 10 reais? Deu crise de riso. Sim. De quem é esse dinheiro? É meu. Aí eu estou andando e eu resolvo ofertar. Esse cara é bonitão, gostei de você. Quer 10 reais? Não é pegadinha não, pega os 10 reais. Aleluia. Pensou que era pegadinha. Deixa eu escolher mais 10 reais. Quer 10 reais? Você quer 10 reais? Ela quer. A senhora é tão bonita. A senhora quer 10 reais? Dá uma salva de palmas para quem ganhou 10 reais. Pastor, o que é graça? É um amor de Deus sobre a nossa vida que a gente não merece. Qual o seu nome, bonitão? Hã? O Washington. Washington, você merecia ganhar esses 10 reais? Você fez algo para merecer? Não fez. Mas eu tinha. Eu quis dar para ele. Eu quis dar 10 reais para ele. Assim somos nós, nessa humanidade. A gente vivendo em um mundo perdido, cheio de pecado, segundo Paulo diz, sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar, dos espíritos que opera nos filhos da desobediência. Aí Deus, Ele abre a graça dEle para nós. A graça é o momento que Deus olha para mim, Deus olha para você e diz, eu vou te abençoar. E a gente fica, meu Deus, o que é a graça? E nós estamos vivendo num período da graça. Pela graça sois salvos. É a graça. Graça é receber de Deus favores que a gente não merece. Também presta atenção nisso. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, que você seja dizimista, líder de pequeno grupo, pastor de igreja, líder de ministério, você não merece a graça.
Ninguém merece a graça. Pastor, mas eu estou trabalhando muito para Jesus. Não merece a graça. Pastor, eu sou crente desde a minha infância. Você não merece a graça. Pastor, eu sou dizimista fiel. Você não merece a graça. Pastor, eu canto, eu prego. Você não merece a graça. A graça é algo, presta atenção, a graça de Deus é algo tão grande que ninguém merece. Porque é a graça de Deus que perdoa os nossos pecados, é a graça de Deus que nos salva, é a graça de Deus que nos liberta, é a graça de Deus que nos conduz aos céus, é a graça de Deus sendo derramada por nós, é a graça. Ninguém merece. Ninguém merece a graça. Ninguém merece a graça. Aí Paulo está dizendo, olha, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então veja bem, a graça é Deus que nos dá. A fé é o momento que eu aceito a graça. Olha aqui, os dois andam juntos, porque a graça é uma oferta de Deus. A fé é eu aceitar a oferta de Deus na minha vida. A graça é o que me leva para os céus. A fé é eu crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu aceito a Bíblia Sagrada para fazer parte da minha vida. Por favor, irmão, não, olha para mim, por favor, desliga o seu celular, presta atenção nisso. A graça é o momento que Deus está falando com você, e você pela fé aceita a graça de Deus na sua vida. É a fé. A fé, irmão, é o momento que você entende que Deus já pagou tudo por você. Não existe atos, não existe atitudes que vá nos fazer merecer a graça de Deus. Quem está compreendendo isso assim? Glória a Deus. A graça de Deus. Quando a gente vê em graça, irmão, a gente lembra muito de passado. A graça, a gente lembra de passado. E a graça é passado. E a gente lembra de graça passado e graça futuro. E eu vou explicar isso. Porque a graça perdoa os nossos pecados e nos leva para a salvação eterna. A graça é o momento que a gente entende o amor de Deus na nossa vida, e a gente sabe que o nosso passado foi perdoado. Então olha para mim, eu não sei nada da sua vida. Eu não sei se você é traficante, se foi traficante, feiticeiro, homossexual, prostituta, bêbado, ateu, idólatra, eu não sei nada, mas escute, a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sendo derramada. Pastor, mas então e a graça? Quando eu creio em Deus, o meu passado ele é perdoado, as minhas falhas são perdoadas, porque a graça de Deus derrama sobre mim, e mesmo que eu não mereça, e porque Deus perdoou os meus pecados, olha, presta atenção, Deus perdoou os meus pecados, a salvação da minha vida, a salvação da minha alma está garantida. Nós temos que vir para a igreja, não é com medo da perdição, não é com medo do inferno, não é com medo do diabo, não é com medo do pecado, não é com medo de ficar pobre, não. Você tem que vir para a igreja, é porque você tem que estar com uma coisa na sua cabeça. A graça de Deus te alcançou, os seus pecados foram perdoados, a salvação da sua alma já está garantida em Cristo Jesus. A graça nos salva. Agora, fora essa graça salvadora, a graça que nos salva, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: a graça, portanto, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, por fim de que ninguém venha gloriar-se por esse motivo. Então olha aqui para mim, tem uma religião que ela gosta de fazer obra social, e por fazer obra social ela acredita que vai ser salvo, ou que vai ter um plano de vida melhor. Ou essa religião prega que se nós ajudarmos as pessoas, nós vamos alcançar um plano de vida melhor, uma reencarnação melhor. Não, ninguém é salvo por obras. Eu posso dar minha vida inteira, irmão, ajudando as pessoas, se eu não crer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha alma, se eu não me entregar para Jesus, as minhas obras não me salvam, porque nós somos salvos pela, para a igreja toda ouvir, nós somos salvos pela, não é pelas obras. Nada que eu fizer vai aumentar a graça de Deus ou diminuir a graça de Deus. A graça, ela nos salva. Tito capítulo 2, versículo 11, nos diz assim:
Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadora. É a graça que salva o homem, irmão. Não é igreja, não é Avivando as Nações, não é católica, não é assembleia, não é batista, não é presbiteriano, não é universal, é a graça. A graça de Deus foi aberta, as portas do céu foram abertas para nós. Em João capítulo 3, versículo 16, tem aquele texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação. A graça nos salva. Existe um outro momento da graça que eu quero trabalhar com você, que está em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. É a graça que santifica. A graça de Deus, presta atenção, olha aqui, ela nos leva para o passado, e a graça de Deus nos leva para você memorizar, a graça de Deus nos leva para o passado, e nos leva agora existe uma outra faceta da graça, que é no presente. E essa é onde a igreja entra em parafuso. É onde a igreja começa a já não entender mais nada. Olha aqui, eu vou explicar isso para você. Olha para mim. Crer em Jesus é o fundamento básico da salvação. Tem que crer em Jesus. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, não tem salvação para você. Por isso, mormons que não crê que Jesus é o único Filho de Deus, não tem salvação. É Bíblia. Porque para os mormons, Jesus, ele é um profeta. Ele não é o Deus encarnado e único. Joseph Smith veio para substituir Jesus. E para eles já tem um sucessor de Joseph Smith, não sei quem é. Testemunha de Jeová. Eles não acreditam que Jesus é Deus, mas que Jesus é mestre, que Jesus é o Senhor. Mas Deus só existe um. Isso aí é princípio salvífico. Se você não crê nisso, não tem salvação. Reencarnação, espiritismo. O espiritismo diz que Jesus é um espírito que evoluiu. E Jesus não evoluiu, sempre foi Deus, sempre foi Senhor. Ele estava no princípio, era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o Senhor, Jesus é Deus. Ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem conhece em mim conhece o Pai. Ele é Deus. É fundamento. É fundamento. Só que existe um outro tipo de graça, é a graça salvífica. Tito 2:11 diz assim: Ele nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Sem colocar na tela, abra a sua Bíblia em Tito. Eu vou esperar você abrir, porque você vai ler na sua Bíblia. Se você ler na sua Bíblia, irmão, isso aqui vai ser como um energético espiritual para você. Em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito 2:11. Tito está lá perto de Apocalipse, para aqueles que estão com mais dificuldade. Está antes da carta de Hebreus, já no final da sua Bíblia Sagrada. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à graça salvadora, passado e futuro. Nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Olha aqui, a graça que nos salva no passado e nos releva para o futuro. Ela nos leva a levar uma vida santa, quando? Passado, futuro ou presente? Presente. A graça salvadora nos orienta a levar uma vida longe da impiedade, longe das paixões mundanas, seja ela qualquer uma, a viver uma vida de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. A graça, ela é santificadora, santidade presente. Não há como ser crente e não ser santo.
Todo crente tem obrigação de ser santo. Pastor, mas é porque a tentação é grande. Eu não creio nisso. Eu creio que você se esbalda naquilo que você quer, porque a minha Bíblia diz que a graça de Deus está na sua vida, para você levar uma vida santa nesta era. Pastor, o que quer dizer? Quer dizer que é possível viver no presente sem pecar. A graça, ela nos fortalece, ela nos deixa forte. Romanos capítulo 5, volta um pouquinho a sua Bíblia, Romanos 5,17. Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Olha o que o texto da Sagrada Escritura nos diz. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus. Quando é que você vai reinar? Na morte, no porvir ou em vida? Quem está me acompanhando aí? Você entendeu ou não? Vou repetir aqui, 17. Pois se pela transgressão de um só homem, quer dizer Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, quer dizer, quem aceitou Jesus, e o dom da justiça, reinarão em que? Em vida ou morte? Em vida ou morte? Me ajuda a pregar, em vida ou morte? Irmão, então a graça vai te trazer força para você reinar em vida. Reinar em vida quer dizer, eu conduzo a minha vida sem pecar. A minha vida eu vou entregar para Deus e não vou me render aos pecados. Reinar em vida significa, irmão, que o Espírito Santo de Deus está sobre você e fez de você muito mais do que vencedor. O Espírito Santo está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua vida. Aí, pastor, mas como é que você vai governar em vida, irmão? A sua própria vida. Você vai governar em vida a sua própria vida. Você não precisa se submeter à escravidão do pecado mais. Você não precisa se submeter às paixões mais. Governar em vida. Vamos caminhar. A graça, ela é salvadora. A graça nos santifica. A graça nos fortalece. A graça, ela nos diz o texto, que ela nos faz ser compartilhadora. É compartilhar com aquilo que nós temos com as pessoas. Isso é graça. 2 Coríntios. Você está com a Bíblia aberta em Romanos para o próximo livro. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Versículo de número 8. 2 Coríntios 9, 8, o texto diz assim: certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça, não é pequena graça, é toda graça, vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então Deus, Ele vai derramar a graça dEle sobre a sua vida, Ele vai te salvar, Ele vai te santificar, a graça vai te fortalecer, para que você tenha em tudo, tudo é tudo, irmão, toda a suficiência, para que abundeis em todas as boas obras. E o que o texto está nos dizendo? O texto nos diz, irmão, que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, nós começamos a crescer mais, vamos nos enchendo mais de Deus, mais da presença do Senhor, para quê? Para ter boas obras. Um crente que não tem boas obras, aí ele coloca uma interrogação sobre a graça de Deus sobre a vida dele. Aonde está a graça de Deus na sua vida se você não tem boas obras? Aonde está a graça de Deus na sua vida se ninguém vê as tuas boas obras na terra? Se você não ajuda o necessitado, se você não ora para o aflito, se você não evangeliza quem está desanimado, se você não visita
aquele que está desvanecendo na fé. Boas obras, irmão, significa você olhar para alguém e estender as mãos. A graça de Deus está sobre a sua vida para que você transborde em boas obras. Quem está aqui, dá glória a Deus. A graça, presta atenção, já estou acabando. A graça, irmão, ela é do passado, ela é para o futuro, mas principalmente a graça de Deus é no presente. Nós temos que viver pela graça do Senhor. Às vezes a gente começa a se condenar porque nós pecamos. Irmão, que eu conheço de crente que sai da igreja porque ele pecou. Aí a gente se entristece. Aí o diabo vem e acusa. Aí ele vai embora. Ele sai amargurado porque pecou. Irmão, quando você pecar, olha aqui para mim. Olha para mim, por favor. Quando você pecar, deixa eu te dar uma receita. Pecou, ajoelha, peça perdão de Deus, que a graça santificadora, ela vem sobre você, a graça fortalecedora, ela vem sobre a sua vida. Aí você agora, cheio de Deus, se levanta e vai compartilhar a graça, vai ajudar os fracos, vai interceder pelos necessitados, vai estender as mãos para quem está aflito. A graça de Deus, ela é compartilhadora. É impossível ser pastor, mas eu creio em Deus, mas não compartilha. Quando Paulo escreve, ele estava falando em um momento de contribuições financeiras. Irmão, eu creio que se nós orarmos aqui agora, a sua necessidade, esta semana, vai ser satisfeita. Deus vai satisfazer toda a vossa necessidade, está na Bíblia. Na Bíblia, Deus vai trazer a provisão, eu creio nisso. Eu creio, irmão, que daqui 10 anos, presta atenção, daqui 10 anos, a nossa vida, se Jesus não voltar, vai ser completamente transformada. Nós seremos nova criatura, nós seremos uma pessoa muito melhor do que agora, seremos muito mais crente do que agora, seremos muito mais prósperos do que agora. Eu creio nisso. Eu creio em uma provisão de Deus para nós dia a dia. Eu creio nisso. E se Jesus voltar, eu creio que Ele está voltando. Estava conversando com os sobrinhos e filho, e eu disse: olha, talvez a gente não viva mais 20 anos, porque a profecia é sol, fome, maremoto, terremoto, desamor, desafeto, guerras, tudo já se cumpriu. A única profecia que faltava era: e quando o evangelho for pregado em todos os povos, então virá o fim. Com o advento da internet, o evangelho já foi pregado em todos os povos. Eu não acredito que exista um país que não tenha um ramo do cristianismo. Eu não acredito. Eu acredito que o evangelho já entrou em todos os países, mesmo islâmicos, mesmo nos países onde o islamismo tem dominado. Eu creio que pela internet, eu creio que, igual quantas a gente vê histórias de missões que evangelizam, passa o avião, solta panfleto, deixa a Bíblia cair, e as pessoas começam a ler, chorar, se convertem. Quantas histórias a gente vê? Eu creio que o evangelho já foi pregado. Então não falta mais nada, irmão, para Jesus voltar. Há pouco tempo me falaram sobre o Silas falando sobre o chip, que o chip está sendo implantado, e Silas comentando, né? E aí pode ser que seja o sinal da besta, e todos vão ter o sinal na mão ou na testa, e alguns já estão dizendo que o sinal é o chip, que é onde já tem chip para toda a população mundial. Possa ser que seja o chip. E se formos obrigados hoje a colocar o chip, eu e você, na minha concepção, não tem problema, hoje, porque Jesus não voltou. Também não quer dizer que o chip é o sinal da besta. É uma hipótese, como a carteira de identidade quando veio foi uma hipótese. O CPF quando veio foi uma hipótese. Os códigos de barra na alimentação quando veio foi uma hipótese. É o código de barra, é a carteira de identidade, é o CPF, tudo isso é o sinal da besta. Agora estão dizendo que é o chip, pode ser, não pode. Mas eu acredito que pode ser. Mas o sinal é que será obrigado. Só que a igreja não vai estar mais aqui. Então eu estou aqui para te preparar. Se preparar agora, irmão.
A graça de Deus está disponível. O amor de Deus está disponível. Depois não tem mais graça. Depois é juízo. Depois é sentença. Depois é o dia da ira do Filho de Deus. Hoje nós vivemos o período da graça. É o período que você ora, Deus responde. É o período que você clama, Deus perdoa. É o período da graça. Mas está chegando, irmão, o dia que essa igreja vai ser arrebatada e nós vamos morar no céu. Eu creio nisso e eu vou. Lá no céu tem 2 vagas. Lá no céu tem 2 vagas. Uma vaga é minha. Quem é o dono da outra vaga aí? É a mão, glorifica o nome de Deus. Eu vou para lá, irmão. Se tiver 2 vagas, uma é minha. A gente tem uma mania de fazer uma leitura. Quem nunca pensou, eu quero ir para o céu, nem que seja para varrer chão, né? Quem nunca pensou assim? Eu quero ir para o céu, nem que seja para varrer lá. Não precisa ter galardão não, varrendo no chão, estou no céu, estou bem, está na bênção. Eu posso ser o pior, menorzinho, indo para o céu. Aí alguém diz, e se o cortar aqui, você vai. Mas e se cortar aqui, você ficar? Aí corta, ó, Jesus, até aqui. Aí eu estou aqui. Daqui para lá vai para o céu. Daqui para lá vai para o inferno. Mas e se o corte for aqui? Daqui para lá vai para o céu. Daqui para lá vai para o inferno. A gente fica trazendo essas conjecturas. Aí o pastor, eu quero ser nem que seja o menorzinho no céu. O mais fraquinho no céu. E se você não for? Se você for o mais forte que vai para o inferno? Pensa aqui. Pastor, por que eu estou te falando isso aqui? Para você pensar. Porque olha para mim, igreja, olha para mim. Foi só um momento para a gente refletir. A graça de Deus, para todos nós que estamos aqui, já nos garantiu a salvação da nossa alma. Eu vou repetir. A graça de Deus, para todos nós que estamos aqui, já nos garantiu a salvação da nossa alma. Pastor, e agora? Pela fé, você vai se santificar. Pela fé, você vai compartilhar. Pela fé, você vai se fortalecer. E eu fecho. Pela fé, você vai servir. Ser servidor da humanidade. 1 Pedro, abra sua Bíblia, lá pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo de número 4. Versículo de número 9. 1 Pedro 4, versículo 9. Sede, 1 Pedro 4, 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Para o quê? Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos... Como é que está na sua Bíblia aí? Hã? Murmuração? Gente, olha para mim. O que tem de crente que murmura? Murmura por cada besteira, cada coisa ridícula. Sede hospitaleiro quer dizer, trabalhe sem reclamar. Sirva a Deus. Quando você congrega em uma igreja, você tem que servir a Deus na igreja que você congrega, sem reclamar, sem murmurar. Às vezes está servindo a Deus. Eu tinha uma diaconisa, não é na nossa igreja. Pensa numa mulher joia. Pensa numa mulher que ele fazia, vamos fazer um encontro de casais, a mulher lotava. Vamos fazer um encontro das mulheres, ela enchia. Foi numa outra igreja que a gente pastoreou. Foi benção. Ela ficava na porta, ela cumprimentava todo mundo, ela trazia as pessoas para a igreja. Pensa que diaconisa, irmão. Mas essa mesma mulher que trazia as pessoas para a igreja, era a mesma que empurrava. A língua dela, irmão, rastava no chão. Quando ela saía da igreja, a língua estava lá atrás. Murmurava o tempo inteiro. Ficava colocando um crente contra o outro. E caluniava um, caluniava outro. E falava mal do pastor, falava mal disso, falava mal daquilo. Irmão, que tribulação. Que angústia era aquela mulher. Mas era trabalhadeira.
mas murmurava o tempo inteiro, reclamava de tudo, reclamava que não ficou bom, reclamava do ar, não tinha nem ar na época, era quente que você reclamava, irmão. A Bíblia nos diz que nós temos que trabalhar para Deus sem murmurar. Ser hospitaleiro quer dizer cuidar um do outro sem reclamar. Gente, que coisa mais boa. Eu vou usar o Humberto aqui agora. Às vezes o Humberto vem para a igreja, dá 2, 3 viagens carregando pessoas. Leva atrás. Uma coisa linda, irmão, não tinha carro não. Humberto, quando a gente começou, ele vinha para a igreja de bicicleta, não era, Humberto? Nem tinha bicicleta, tadinho. Aí depois chegou com a Monarch barra circular. Gente, barra circular, quem já teve a barra circular aí? Ah, muita gente. Aquilo ali é prova, irmão. Nem marcha tem. Para a igreja. Eu vou ter um carrinho para levar, irmão, servir sem murmurar. Olha aqui. E as pessoas que murmuram pelo Facebook? Esses para mim é o pior. Esses para mim são levianos. Esses para mim é pior do que daquela mulher que fala na porta. Porque critica por Facebook. É leviano, irmão. É injusto. Critica sem saber. Fala sem ver. Não mensura o que coloca no Instagram. Não mensura o que coloca no Face. Irmão, isso é maligno. Tem crente aqui? Dá glória a Deus. A Bíblia nos diz que nós temos que servir sem reclamar. Você acha que tem dia que eu não estou cansado? Ontem eu estava tão cansado, irmão, que eu tinha um culto para ir lá em Brasilinha. Eu esqueci. Cheguei em casa, aí veio os meninos lá para casa. Aí depois chegou um outro parente, gente conversando, tal. 6 horas. Eu estava tão cansado. Eu esqueci. 8h30, eu abri o WhatsApp. Falei, meu Deus, eu tinha que ter ido pregar em Brasilinha. Aí mandei uma mensagem e fui sincero. Amigo, eu esqueci. Eu não vou mentir. Eu esqueci, me perdoa. Esqueci, cansaço. Agora, mas eu estou cansado. Eu vou parar tudo. Irmão, um dia que você estiver cansado, fique em casa. Compre um contrafilé. Põe na chapa. Me chama, e a gente come aquilo. Você dorme 10 horas dormindo, toma um resfrenol, que para mim me derruba, não sei se você te derruba, um antialérgico, toma um e vai dormir. Acabou, você merece zerado, novinho para trabalhar de novo. Aí eu já acordei cheio de Deus. 8 horas eu estava trabalhando, fazendo mensagem, vim para a igreja e saí daqui quase 1 hora, e dia à tarde todo preparando a mensagem. Irmão, sem murmurar. Por que vai ficar murmurando? Porque estou fazendo a obra? Uma vez eu murmurei com Deus. Estava trabalhando, olha aqui. Estava trabalhando, aí Deus me tirou e fui orar. Estava indo para o monte. Eu tinha um cantinho, que eu tinha uma fazenda emprestada que eu ia. Mas aí o inimigo entrou e tomou minha fazenda. Agora não posso mais não. O inimigo está revoltado, hein? Aí tomou minha fazenda que eu pegava emprestado. Aí fui. Estou indo para o monte, para orar. 6 horas da manhã, acordei cedo, sozinho, vou orar. Aí estou indo, passando quebra-mola ali, Misson, ali no Araponga, tem uns quebra-mola alto, né? Aí eu falei, meu Deus, 6 horas da manhã. Ô Jesus, me dá graça. Senhor, está difícil. E eu sozinho orando, Senhor, está difícil. Quando eu estou subindo, aí vem, vamos falar, aí vem uma viatura, que um dia eu trabalhei, tá, irmão? Amém? Um dia eu trabalhei, aí vem uma viatura, aí passa o Lázaro, e um outro. Irmão, os coitados tinham passado a noite acordado, em Campana, estavam com a touca, aquela cara de cansaço, tudo amarrotado. Eu dormi a noite inteira, irmão, reclamando que acordei 6 horas, estava indo orar, que coisa boa. Ai, Jesus, a vida é tão difícil. Aí quando olho para os irmãos, e aí, rapaz, como é que é? Vamos? Deus, tá bom, já entendi tudo. Deus falou, era para você estar lá, era para você tirar um plantão e ficar a noite inteira. Te tirei para você fazer a obra, está reclamando de quê? Às vezes Deus nos mostra que a gente está murmurando por besteira, irmão.
E Paulo está dizendo, olha, vamos fazer a obra, que ser hospitaleiro sem reclamar. Não adianta fazer e reclamar, fazer e reclamar, fazer e reclamar. Você não pode ser igual aquela minha diaconisa que eu tinha, fazia e reclamava, o que adianta, irmão? Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você faça e diz glória a Deus. Deus me escolheu, Deus me separou para uma boa obra. Eu vou pregar o evangelho, eu vou liderar um pequeno grupo, eu vou. É glorificar o nome de Deus. Versículo 10. Servir uns aos outros, de acordo com um dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha aqui. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, você recebeu um dom. Fala para o outro que está do outro lado, fala, o seu dom não é igual ao meu. Porque Deus deu para cada um dom diferente. Por exemplo, o Júnior que está aqui, ele tem um dom de tocar contrabaixo, irmão. Júnior, aumenta o contrabaixo. Júnior, faz um solo nesse contrabaixo aí. Faz aí, rapaz. Ai. Faz, vai. Vai, Júnior, vai, qualquer um, vai lá. Olha só. Agora eu canto. Olha o dom do baterista. Baterista, dá um solo em aquele repique federal, vai. 1, 2, 3. Isso é dom, irmão. Agora você quer ver uma pessoa completamente expressiva? É o Anderson. Anderson, faz um solo nesse violão aí. Vai lá. Filma bem no Anderson. Puxa bem. Ele é muito tímido, ele é muito solto. Vai lá. Vai lá, rapaz. Já fez. Dá salva de palmas às duas. Cada um vai servir a Deus conforme o seu dom. Eu não vou fazer, e nem canto, porque não é meu dom, irmão. Não é. Mas você tem um dom, e você tem que servir a Deus sem murmurar com o dom que Deus te deu. E fazer o melhor que você tem para Deus sem reclamar, independentemente de resultado. Irmão, eu já fiz culto aqui com 6 pessoas. Abrir igreja, fechar a igreja, isso é fácil para mim. Não tem problema organizar a igreja, chegar aqui sem som, isso é fácil. A cada um foi chamado para servir a Deus. Eita, já passei do horário. Oh, meu Deus do céu. Sem reclamar. Fala para o seu irmão, sirva a Deus. Sirva aos irmãos, sem reclamar. E dá uma salva de palmas para Jesus Cristo.